Paz do Senhor a todos os irmãos, primeiramente. Eu quero, na tarde de hoje, aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para meditarmos um pouco na palavra do Senhor nosso Deus. Pastora Anália, só para refrescar a mente, estamos falando de colheita, é isso? Sim, nós estamos numa série que estamos a tratar de colheita. Exatamente. Ok. Deus colocou uma palavra ao meu coração e eu gostaria de ser fiel a Deus mais uma vez, compartilhando-a com os meus irmãos que estão conectados aí. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de número 1, é a leitura que vamos fazer nessa tarde. Para vocês, nessa noite, né? Claro. Isaías 53, versículo 1, a palavra do nosso Deus, ela diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor? É um versículo com duas perguntas distintas, mas que uma pergunta responde à outra pergunta. A pergunta do profeta é: quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? Ora, essa pergunta ela é interessantíssima, porque se a gente tirar o ponto de interrogação das duas frases, vai ficar assim: quem deu crédito à nossa pregação, a quem foi manifestado o braço do Senhor. Ou seja, aqueles que deram crédito à nossa pregação, fora a esses que foi manifestado o braço do Senhor. Pois pregamos o Cristo encarnado, crucificado, ressuscitado e ascendido aos céus, e que se assentou à direita de Deus. Aqueles que dão crédito à nossa pregação, com certeza eles têm o braço do Senhor a seu favor. Estamos aqui a falar de colheita, e o braço do Senhor é manifestado a todos aqueles que dão crédito à pregação do Evangelho da graça de Deus. Quero iniciar com esse ponto central. Repetindo, o braço do Senhor é manifestado a todos quantos dão crédito à pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, isso não seria uma colheita, pois se semearmos fé, se semearmos crença, eu gostaria de frisar bem essas palavras aqui nessa tarde no Brasil e nessa noite aí em Angola. Se dermos créditos, se acreditarmos, se colocarmos a nossa fé naquilo que o Senhor tem nos falado, logo estamos semeando semente da fé. E logo vamos colher as promessas que Deus tem feito a nós ao longo da nossa vida e, por que não dizer, ao longo da Bíblia Sagrada na sua palavra. Pois fora assim com os patriarcas de Abraão, foi assim com os profetas, foi assim com o próprio Senhor Jesus Cristo, foi assim com seus apóstolos, foi assim com a igreja primitiva, foi assim com a igreja contemporânea, e é assim com a igreja de hoje, que eu chamo de igreja do arrebatamento. Se dermos crédito à palavra de Deus, logo semeamos a semente da fé. Se semeamos a semente da fé, logo colheremos a manifestação do braço do Senhor sobre a nossa vida. Pois nós cremos na pregação que começou a ser falada por Jesus, todos que a ouviram. Portanto, irmãos angolanos que
estão à escuta nessa tarde no Brasil e nessa noite aí com vocês. Eu gostaria de pegar de empréstimo a sua mente para raciocinarmos o seguinte: aqueles que acreditaram, que deram crédito à pregação do Evangelho ou à palavra de Deus, o dar crédito significa ouvir e colocar em prática. E Jesus chamou isso, sabe de quê? Pense bem, gente. Dar crédito à palavra. Jesus disse ouvir e colocar em prática. Está em Mateus 7, 24. Ele disse edificar a casa sobre a rocha. Veja que sequência de ensinamentos os quais estão inseridos nas páginas da palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? Jesus disse aquele que ouve e coloca em prática. Jesus disse, edificou a sua casa sobre a rocha. Porque quando nós damos créditos à palavra de Deus, quando nós acreditamos, colocando a nossa fé na palavra de Deus, estamos simplesmente edificando a casa sobre a rocha. E Jesus deu um diagnóstico nesse ensino, que ele disse assim, olha, veio os ventos, veio a chuva, veio os temporais, e a casa permaneceu de pé. Só que Jesus, ele fez uma outra face da moeda. Ele disse, olha, aqueles que escutam, mas não creem, não dão crédito à nossa pregação, não colocam em prática o que estão ouvindo, Jesus falou, eu os assemelhá-lo-ei, eita, verbo difícil de conjugar, ao homem que edificou a casa sobre a areia. Aí, a mesma coisa que aconteceu com o primeiro, aconteceu com o segundo. Todos dois vieram os ventos, todos dois vieram chuva, todos dois vieram temporais, todos dois vieram tempestades. E tudo isso bateu sobre as duas casas. A diferença é que alguém deu crédito à palavra, colocou em prática, então estava edificado sobre a rocha. E a outra diferença é que alguém escutou, ouviu, mas, como ela diz a minha avó dizia, entrou no ouvido e saiu no outro, não guardou. Então, esse aí, os ventos, os temporais, as tsunami, isso teve efeito na casa. E a Bíblia diz a casa caiu. A casa caiu. Porque estava edificada sobre a areia e não estava edificada sobre a rocha. Portanto, o meu apelo para nós outros nessa tarde, digo o apelo do Espírito Santo pela palavra, é que nós possamos colocar crédito, colocar a nossa fé na palavra do nosso Deus. Irmãos, tudo que a gente vê de promessa na Bíblia, principalmente na visão neotestamentária ou do Novo Testamento, está condicionada aos que crerem. Jesus falou, olha, esses sinais seguirão aos que crerem. Aí ele deixou 5 sinais. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em meu nome se der coisa para não parar dano algum, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. 5 sinais só para os que crerem. Aos que crerem. Então, preste bem atenção que a mensagem de Deus, a promessa de Deus, ela é condicionada aos que creem. Não é qualquer um que vai sair por aí, os enfermos serão curados, acontecer milagre. Não. Esses sinais seguirão aos que crerem. E eu fiquei pensando porque sobre a salvação também, Jesus falou na crença, ele disse assim, olha, aquele que crê e for batizado será salvo. Aí ele disse, quem não crê já está condenado. Eu falei, mas espera aí. Então todo mundo será salvo? Porque todo mundo que eu perguntei até hoje, você crê em Jesus? Eles disseram, creio. Então todo mundo será salvo? Eu saio para pregar o evangelho, para divulgar a obra do Senhor, e prego para as pessoas e falo, você crê em Jesus?
E eles falam, eu creio. E eu fiquei a pensar, a meditar e a estudar. Fui para os subsídios bíblicos e descobri que a palavra crer na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ela vem de uma frase do grego que significa tomar por verdade. Dar a sua própria vida em favor dessa verdade. Então, o crer não é simplesmente acreditar. O crer na palavra de Deus é tomar a palavra de Deus por verdade absoluta, absolutíssima. Quaisquer outros níveis de verdades que aparecerem à nossa volta são verdades relativas. Somente a palavra do nosso Deus é verdade absoluta. Isso é crer. Tomar por verdade. E, se for preciso, selar com sangue. Se for preciso, dar a nossa própria vida para defender e viver essa verdade. Isso é crer. É por isso que Jesus falou assim, aquele que crê será salvo. É por causa disso. Não, porque não é acreditar, é crer, é tomar por verdade, é viver por ela. Glória a Deus, glórias ao nome de Jesus. E todo aquele que pega a palavra por verdade, ele está semeando a semente da fé e vai colher o cumprimento dessa palavra na sua própria vida. Ele edificou a casa sobre a rocha. E eu repito, quando veio os temporais, a casa ficou de pé. Pensa, irmãos, eu estive aqui meditando. Jairo tinha tudo para não crer, pois, enquanto esperava a locomoção de Cristo até a sua casa, fora interrompido pela mulher do fluxo de sangue, que tomou o tempo de Jesus quase que inteiro. Ela, além de tocar, Jesus foi perguntar quem me tocou, os discípulos foram entrar na conversa, e daí a pouco Lucas acaba escrevendo que ela contou toda a história. Imagina, essa mulher tomou o tempo de Jesus e o moço estava do lado com a menina enferma em casa. E quando esse Jesus, o nosso Jesus, está atendendo essa mulher, chega mensagem e diz assim, ô Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Aí ele falou, por quê? Porque a sua filha morreu. Ao invés de incomodar o mestre agora, meu filho, vai cuidar do funeral, vai cuidar do enterro, vai cuidar do velório. E Jairo fica olhando para Jesus para ouvir o que Jesus falaria. Quando vier vozes ao seu redor a colocar tudo a perder, mesmo se as circunstâncias confirmam a veracidade dessas vozes, você precisa ter o ouvido afinado no diapasão do Espírito Santo para ouvir o que Jesus tem a dizer. Se tem alguém na sua casa, na sua parentela, que mesmo tendo semeado semente da fé, parece que a colheita não chega, parece que está difícil, parece que a enfermidade tomou conta, é necessário, ao invés de focar a mente, o coração, a alma, o sentimento na enfermidade, na circunstância, é necessário você focar o sentimento, a mente, o coração, os ouvidos, naquilo que Jesus tem a te dizer nessa dificuldade. Ora, Jesus sempre aproveitou dificuldades para falar alguma coisa com a gente. Você lembra quando, ao atravessar o mar da Galileia, que na verdade era um lago de água doce, e ao atravessar para o outro lado, a Bíblia diz que veio uma tempestade e assolou o barco, Jesus estava dormindo, e de repente alguém olha, Senhor, não te dá que pereçamos?
quando Jesus vem até eles, Jesus não teve nenhuma pressa de repreender o mar e o vento. Eles estavam preocupados com a dificuldade, mas Jesus olhou para eles e disse: homens de pequena fé, por que duvidas? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que Jesus, às vezes, não tem pressa de repreender o vento e a tempestade, é porque ele sabe que, nesses momentos, a gente relaciona mais com ele, a gente clama mais a ele, a gente fala mais com ele. Está achando que ele vai repreender rápido a tempestade para você parar de orar de novo? Para você ficar no bem bom outra vez? Não, ele deixa um pouquinho, o famoso cozinhar o galo, sabe? Você vai orando e Jesus parece estar cozinhando o galo. Minha avó falava isso, cozinhar galo é demorar, porque galo demora para cozinhar, não é igual frango, igual galinha, né? Então, Jesus, às vezes, ele cozinha o galo com a gente. Sabe para quê? É para ter você aos pés dele. Tá? Se Jesus está cozinhando o galo com você, é porque ele quer te ter aos pés dele mais um pouquinho, orando, clamando, pedindo, rogando, adorando, obedecendo, fazendo votos, fazendo promessa, porque o crente faz até promessa, né, na hora que a coisa aperta, né? Fazendo promessa, prometendo ser mais fiel, dizendo que vai perdoar o irmão, que vai consertar. Ele quer isso aí. Então ele cozinha o galo com a vitória e deixa um pouquinho para você despertar espiritualmente. Homens de pequena fé, por que duvidas? Quando Jesus fala isso, depois que ele e os discípulos batem um papo, ele vira para o vento e fala assim: ô vento, ô mar, tá tudo bem com vocês aí? Quem está falando aqui sou eu, tá? Fica quietinho aí, aquieta-te. A Bíblia diz que houve bonança, tudo aquietou, tudo voltou à normalidade. Quando você começar a relacionar com Jesus, quando você começar a entender o que ele está falando com você, ele pode cozinhar o galo um pouquinho. Mas daqui a pouco ele vai dizer: ô vento, ô mar, fica quietinho aí. Ele já relacionou comigo, ela já relacionou comigo, já buscaram a minha presença. Eu quero que haja bonança. Né, irmão? Para nós aqui, né, angolanos, nem só de luta vive o crente, né? É preciso vitória também. Eu venho nessa tarde dizer que Jesus vai dar vitória para você. O tempo da colheita na sua vida está próximo. E Jairo, naquele momento, ele precisava discernir aquela voz que falou: Jairo, pare de incomodar o mestre. A menina morreu. Volta e vai enterrá-la. Ele precisava discernir essa voz. Ele olha para Jesus e Jesus diz para ele assim: Jairo, não temas, crê somente. Espera aí, irmãos. Não está batendo, não está dando certo. Ninguém inventou que a menina morreu, não. A menina morreu mesmo. É verdade que as coisas estavam dando errado. Mas quando estava tudo dando errado, ao invés de Jairo confiar no que está dando errado, Jairo busca em Jesus, eu imagino através de um olhar, ele olha para Jesus, ele busca em Jesus uma palavra. Sabe por quê? Porque a última palavra quem dá é Jesus. Sabia que a última palavra quem dá é Jesus? Lembra do pessoal que trouxe a mulher pega em ato de adultério e falou assim: a lei manda matar, e o Senhor o que diz? Sabe por quê? Porque a lei pode falar o que quiser falar, mas a última palavra vem de Jesus. A palavra que vem de Jesus absorveu aquela mulher. Nessa tarde, a palavra que vem de Jesus absorve você dessa situação. A palavra que vem de Jesus levanta você. A palavra que vem de Jesus ergue você. A palavra que vem de Jesus te coloca de pé. As palavras que vêm de Jesus, glória a Deus, traz uma colheita sobremodo excelente sobre a sua caminhada, sobre a sua vida. Você vai colher em breve tudo aquilo que você tem plantado, semeado no reino dos céus, no reino de Deus, na igreja, no caminhar da fé, na caminhada cristã. Você vai colher, porque Deus é fiel para com os seus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Jairo, não temas, crê somente. E quando chega na casa dele,
Eu imagino depois de tudo, a menina viva, tudo direitinho. Eu imagino Jairo sentado na mesa jantando com a filha e dizendo: valeu a pena eu receber a palavra de Jesus. Valeu a pena eu dar crédito à palavra de Jesus. Valeu a pena eu semear a semente da fé nas palavras de Jesus. Porque se não fosse a palavra de Jesus, minha filha, você não estaria aqui na mesa comigo jantando. Se não fosse as palavras de Jesus, minha filha, a nossa família estaria sem você. Mas através da palavra de Jesus, ele trouxe você à vida, ele trouxe você de volta. Glória a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? Se você der crédito a essa palavra nessa tarde e semear fé nela, fique ligado. Você vai colher grandes coisas da parte de Deus, porque ele é fiel para fazer acontecer tudo aquilo que está escrito na sua santa e gloriosa palavra. Me lembro da mulher que a Bíblia chama de viúva de Naim. Olha para vocês verem. Viúva de Naim. Não queria saber o que era Naim. Desprezível. Aí estava tudo desprezível. Naim, cidade desprezível. Viúva era desprezível. E um defunto. Quem está caçando defunto? Ninguém, né? Ninguém. Ela levava para ser sepultado. Jesus chega e vira para ela e fala: não chores. Espera aí, não chores. É palavra de Jesus, irmão. Nessa tarde, Jesus está falando com você: não chores. É palavra dele. Jesus não é o homem. O homem fala: não chores. É para não ver suas lágrimas. É porque o seu choro incomoda. É porque a sua angústia traz um peso para o ambiente. É por isso que o homem fala: não chores. Agora, Jesus é diferente. Jesus fala: não chores, é porque o seu choro entrou dentro do coração dele e mexeu com ele. E ele vai resolver a sua situação. Ele vai resolver os teus problemas. É por isso que ele fala: não chores. Quando ele diz não chores, no mundo espiritual, ele já deu ordem aos anjos, ele já deu ordem aos astros, já deu ordem à natureza, já deu ordem aos mares, já deu ordem às águas, já deu ordem aos seres angelicais, aos seres da terra, já deu ordem até ao inferno a favor da sua vida. Quando ele diz não chores, é porque ele já moveu todas as coisas a seu favor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho nos negou, mas antes o entregou por nós. Como não nos dará com ele todas as coisas? Olha, você só precisa de Jesus. Se você tiver Jesus, glória a Deus, você tem tudo. Se você tiver Jesus, você tem Deus. Se você tiver Jesus, você tem o verbo de Deus, a palavra de Deus. Se você tiver Jesus, você tem os milagres de Deus. Se você tiver Jesus, você tem as colheitas de Deus. Você tem os frutos de Deus na sua vida. Permaneça com Jesus, não abandone Jesus, não deixe Jesus. Jesus deu vitória para Jairo. Glória a Deus. Ele deu crédito à palavra de Jesus e teve a sua filha ressuscitada. A viúva de Naim deu crédito às palavras de Jesus e teve também o seu filho de volta. A mulher samaritana deu crédito às palavras de Jesus e ela transformou não só a sua própria história, mas através do testemunho dela, outros creram no Senhor. E a esses foi manifestado o braço do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? Deixa eu falar para você nessa tarde. Tudo que você tem posto diante de Deus, em súplicas, em oração, aquela oração que às vezes ninguém ouve você orar, mas você clama, você fala em pensamento com Deus. Ele está te ouvindo. Ele tem te ouvido. A resposta chegará. A resposta está vindo. A sua resposta está chegando. Espera só mais um pouquinho de tempo.
O que há de vir virá, e não tardará. A Bíblia Sagrada nos diz, na carta paulina aos Gálatas, a carta aos Gálatas, Gálatas não era uma cidade, tá, irmãos? Quando alguém fala carta de Paulo à cidade de Gálatas, não. Gálatas era uma região da Galácia. Ali tinha a cidade de Derbe, cidade de Listra, cidade de Frígia. Está tudo no Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e 16, as cidades da grande Galácia. Então, quando Paulo escreve carta aos Gálatas, é para todas as igrejas daquela região, e não só de uma cidade. Na carta aos Gálatas, Paulo disse assim, olha, gente, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar ou semear, é isso que ele ceifará. E se nessa tarde você tem feito semeadura dentro do reino espiritual, fica ligado, porque nenhuma semente será em vão. Jesus falou sobre o semeador, ele disse assim, olha, um semeador saiu a semear. A primeira porção da semente que caiu, deu fruto? Não. A segunda deu? Também não. E a terceira? Também não. E a quarta? Opa! Na quarta semente, Deus visitou a justiça da primeira semeadura, da segunda e da terceira. E a Bíblia diz que deu 60, 100 por 1. Tudo que ele tinha que ter colhido na primeira semeadura e não colheu, tudo que ele tinha que ter colhido na segunda e não colheu, na terceira e não colheu, ele colheu tudo na última. Lembra de Naamã? Os 7 mergulhos no Jordão? Mergulhou uma vez, ficou curado? Não. Mergulhou 2, sarou? Também não. 3, 4, 5, 6. Na 7ª, ele levantou curado para a glória do nome do Senhor. Continue semeando. Não desanima, não. Se a circunstância diz que não, permaneça. Continue. É Jesus que está cozinhando o galo um pouquinho com você. É para você relacionar com ele. É para você falar com ele. Mas ele me mandou te entregar essa palavra nessa tarde. Que se você der crédito a essa pregação, o braço do Senhor, aleluia, o braço do Deus eterno, forte e poderoso, há de se manifestar na sua vida. E você continuará dizendo que és mais do que vencedor naquele que nos amou. Eu estou muito feliz nessa tarde de lhes compartilhar essa porção da palavra do nosso Deus. E deixar com vocês, mais uma vez, esse oráculo divino. É o que Deus mandou lhes entregar nessa tarde. Eu quero fazer uma oração com você que ouviu essa palavra nesse momento. Aleluia. Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Jesus
Meu Jesus maravilhoso és. Me empresta. Minha inspiração a prosseguir, pois mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para mim. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no meu coração. Ó, dá-me forças para continuar, guardando as promessas em oração. Tá firme aí, irmão? Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh, glória! Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Graça e luz. Eu agradeço a oportunidade de estar convosco e rogo as orações dos irmãos e peço a vocês que deem crédito à palavra do Senhor e o braço do Senhor será manifestado todos os dias na sua vida. Um abraço em Cristo.